Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Mas tá bom, pessoal, Everton, vamos lá, vamos fazer o que está programado. A palavra está contigo aí, a gente interage, tá bom? Joia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar o último ou o quinto ponto, né, da reforma protestante. E aí nós, não que ele seja menos importante, na verdade ele é muito importante. E nós teremos aqui, né, uma boa interação. Às vezes a gente tem aquela questão de o que ficou por último é menos importante, né? Não há essa questão nesse assunto aqui, nesse caso. Na verdade, é o resultado dos 4 pontos na prática da vida do cristão. Soli Deo Gloria. Então nós vamos abordar essa questão e aí eu vou contar com os nossos irmãos, né, que estão conosco aqui já, né, o Misael, a Marcelinha Salles, o Moisés da Silva, tudo irmãos queridos aí, né, a maior parte aí da segunda igreja de Cambuci, né, a grande parte, né, temos o pastor Arnaldo com a gente, sempre acompanhando, e eu estava falando, o pastor Hebe, na outra live, que a próxima live, Teologia Reformada, ou o próximo programa, vai ser com o senhor e com o pastor Arnaldo. Nós vamos agora entrar nos 5 pontos da doutrina da graça, né? Ou TULIP, né? TULIP, os 5 pontos da doutrina da graça. E aí nós vamos falar ponto por ponto. Você tá me complicando, vai me botar frente a frente com o mestre, cara? Aí não. Então, nós vamos beber dessa água, né? Um pouco, né? Nós estaremos bebendo um pouco dessa água. E vai ser uma benção, né? O pastor Heber, o pastor Arnaldo têm estado enganjados, né, por assim dizer, né, na ideia de propagar a teologia reformada. Na prática, né, longe dos campos teóricos, na verdade, nós estamos muito aquém dos grandes teóricos e estudiosos da reforma protestante, da teologia reformada, mas nós estamos buscando, essencialmente, uma vida prática, teologia reformada. Então a gente vai buscar essa questão aí. E aí, pastor Heber, nós vamos começar, né, pelo começo, né, a definição de Soli Deo Gloria. O que a reforma, os reformadores e a teologia reformada estavam buscando no contexto histórico e também na abordagem geral da aplicação para eles, que serve também para nós, na definição, né, do Soli Deo Gloria. E a palavra está com o senhor. Tá joia. Primeiramente, uma boa noite, né, a você. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu sei que é uma dificuldade enorme, né, ajustar tempo, a sua jornada diária é bem puxada, eu sei disso. Hoje até me bateu uma curiosidade, se você ainda entrega carta, né? Eu não sei o que os carteiros fazem. Você entrega muito encomenda, eu sei que vocês entregam, né? Mas carta, você entrega ainda carta? Entrego. Hoje eu entreguei, pastor Heber, 17 quilos de carta. 17 quilos de carta. Carta, mas fatura. Mas eu me refiro àquela carta de pessoa para pessoa. Ainda existe ainda? Hoje eu entreguei 2 dessas, né? Que vem como carta comum. A maioria delas, pastor Heber, vem de presídio, por incrível que pareça. A maioria das cartas de punho, elas vem de presídio, que é a única comunicação, né, legal que um preso tem diretamente é o correio. E aí ele coloca lá e a gente entrega a família. E tem pessoas que mandam ainda cartão postal, né? Hoje mesmo também peguei um cartão postal lá e fiquei até olhando aquela imagem bonita. Mas correio hoje é encomenda, a maior parte do seu serviço. Aumentou muito o serviço para os correios, né? Se tornou algo muito, muito mais amplo do que era anteriormente. Então, assim, uma boa noite aos irmãos que estão conosco, né? Temos um bom número de irmãos aí. Vou pedir você que fique atento e cumprimente os nossos irmãos. Apesar de estarmos aqui no meu perfil, eu vou considerar você como um anfitrião, tá bom? Então você faça as vezes do anfitrião aí. Então, assim, é um prazer estarmos juntos. E hoje, falando sobre o Soli Deo Gloria, você já fez uma boa introdução, né, dizendo que nós vamos tratar dele como o quinto, né, dos 5. Então, seria o último, talvez, dos 5 solas que nós temos falado. E os irmãos já estão familiarizados com esse assunto.
e sabe que esses solas, ou somente, né, isso vem do latim, são os 5 pilares ou as 5 bases que vão resumir aquilo que nós cremos ser a doutrina bíblica ou a teologia reformada, né? Nós falamos sobre sola escritura, somente as escrituras como autoridade de regra, de fé e prática para as nossas vidas. Falamos sobre solos Cristo, o único que salva é o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão bem familiarizados com isso, porque a Bíblia aponta para Cristo somente como autor e consumador da nossa fé. Falamos sobre sola gratia, né, que a salvação não é por meio de obras, não é por meio da minha santificação ou da minha decisão em seguir a Cristo, mas é somente pela graça. É o favor imerecido de Deus que nos faz salvos e justificados diante dele. E falamos, na última vez que tivemos aqui, nosso encontro, sobre o sola fide, né, ou justificação pela fé somente. A salvação só é possível por meio da fé, e deixamos bem claros na última vez que a fé é um dom de Deus, né? Ele não vem das obras para que ninguém se glorie, mas foi Deus quem nos deu a fé para crermos. E hoje, não menos importante, né, tão importante quanto os outros solos, nós vamos falar sobre o solo Deo Glória, que o pastor Everton já abençoou a gente dizendo que é a parte prática da teologia, né? Então, o que é o solo Deo Glória? É a aplicação de toda a teologia bíblica por meio do Evangelho, por meio da fé em Jesus Cristo somente, né? Então, o solo Deo Glória, o Everton, é um dos 5 pilares da Reforma Protestante, né? Resume bem a Reforma Protestante, é um dos 5 pontos que resumem bem a Reforma Protestante, e ele nos ensina que a glória deve ser dada somente a Deus. Deus recebe a glória pela salvação, Deus recebe a glória pelo bem que Ele nos fez, até por meio das boas obras que nós devemos fazer, porque Efésios 2:10 diz que as boas obras foram preparadas em Cristo Jesus para nós as praticarmos. Quem vai receber o louvor final, a glória, a honra, toda a glória pertence ao Senhor, né? Então, o solo Deo Glória é a prática da nossa teologia que aponta para o nosso desejo de adoração constante a Cristo por meio de uma vida que lhe agrade ou que lhe glorifique, né? Glorificar a Deus é agradar a Deus por meio da obediência à sua palavra, do relacionamento a Jesus Cristo. Ok? Joia. Maravilha. Pastor Heber, o Vitor Peixoto, né, o VH Peixoto, é aquele querido irmão que está sempre conosco também aqui. Se eu não me falha a memória, ele está sempre aqui conosco, eu acho que em todos ele participou. Ele colocou aqui sobre o comentário histórico-cultural de Plano de Fundo. Sobre isso, Vitor, eu gostaria de fazer uma citação. Nós não estamos nos aprofundando tanto nesse contexto e até nem nos é ainda decorado todos esses livros. Eu vou fazer uma citação que eu fiz uma anotação aqui. É a citação do Michael Harris e Tim Chester, né, por que a reforma ainda é importante, no contexto de Soli Deo Glória, e aí o comentário histórico-cultural. No catolicismo medieval, abre aspas, no catolicismo medieval, Deus estava no monastério e não no mercado. Deus está na missa e não no lar. Quanto mais se enfatiza o sagrado dos lugares sagrados, menos Deus é fator de vida no cotidiano. Não é que Deus estivesse ausente, ele ainda estava ali para vê-lo e contar os seus pecados. Mas no catolicismo medieval, Deus era uma realidade distante e proibitiva. Ele era acessado, quando muito, pela mediação dos santos. Você nunca seria aceitável para ele. Assim, não pensava nem desejava aproximar-se de Deus e nem glorificá-lo no seu viver diário. Então, fica essa citação, algo dentro do contexto de Plano de Fundo histórico-cultural, é que a igreja medieval centralizava, né, a adoração por intermédio somente, estritamente, exclusivamente dela. Então, e somente nela também, através dela e somente nela. E aí nós temos um equívoco onde entra o Soli Deo Glória, que faz menção à obra que Deus fez, sim, de enviar Cristo, de nos dar a Escritura, de salvação pela graça mediante a fé, e por isso ele merece toda a glória, mas também há uma questão prática. O pensamento completo não é só olhar para aquilo que Deus fez ali
né, nos 4 solas anteriores, mas também o pensamento completo é entender que esse sólido Deo Glória, esse ponto aqui, está buscando o coração, né, da igreja de Cristo naquele tempo, dos cristãos naquele tempo, para uma vida prática cristã, né? E isso era resultado em louvor, em adoração, em glorificação a Deus. Muito bom aí o Vitor ter colocado isso. Agradecer o Vitor Peixoto pelas participações, né, um irmão que tem colaborado com a gente. Agradecer também o pastor Arnaldo que está conosco, os irmãos da segunda igreja que estão chegando aí, dando boa noite. Nós não vamos ficar falando o nome de todos, porque a gente precisa tratar do assunto e a gente quer fazer isso num tempo mais oportuno possível, né, mais breve possível. Então, mas de qualquer forma, muito obrigado aos irmãos que estão chegando. Fique com a gente um pouquinho, a gente não quer tomar muito tempo, enquanto a dona de casa aí lava a sua louça, enquanto o irmão se prepara aí para o banho, né, vai chegando do trabalho, chegando em casa. Fique conosco um pouquinho, né? Pastor Márcio aí de Cardoso Moreira, um abraço aí, meu amigo, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu queria colaborar um pouquinho sobre essa questão do contexto histórico-cultural. Foi muito boa a pergunta do nosso irmão, e a gente precisa lembrar que Martinho Lutero, que é o ícone, né? Talvez o ícone mais proeminente da reforma, ele não é o único reformador, e é comum nós citarmos aqui nomes dos reformadores mais conhecidos, como Lutero, Calvino, Zwinglio, né, Farel e tantos outros que cooperaram para que a gente tivesse hoje um arcabouço doutrinário de teologia bíblica, que é aquilo que nós chamamos de teologia reformada. Nesse tempo, os irmãos devem se lembrar que Lutero não fez uma revolta, ele não levantou uma bandeira de revolta. Lutero começou a questionar os problemas que ele via na igreja e ele não era o único que percebia que a igreja precisava de uma reforma. Lutero tentou, então, convencer as autoridades da igreja que a igreja precisava ser reformada em alguns aspectos. Foi nessa luta que Lutero enfrentou que ele acabou sendo excomungado da igreja, né, e a igreja iniciou um movimento chamado de contra-reforma. Aí os irmãos precisam ter isso como pano de fundo. A igreja era uma instituição, né, que se julgava, como a Igreja Católica ainda se julga, a detentora da salvação. Para os católicos, até hoje, só é salvo quem vai à missa, quem é batizado na Igreja Católica e quem frequenta a Igreja Católica, né? O Papa, para eles, tem autoridade maior do que a própria Bíblia. O Papa é infalível, a Bíblia é questionável para os católicos, né? Mas nós, já dizemos aqui várias vezes, o sola escritura, cremos que é a Bíblia que vai nos orientar. Quando os reformadores, e Lutero é um deles, perceberam que a igreja estava doente e ela estava andando contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a palavra de Deus, então eles decidiram sair da igreja para viver para Deus, né? Sair no sentido assim, olha, não é a vida na igreja que vai glorificar a Deus. O que glorifica a Deus são as boas obras que fazendo em nome de Jesus, por meio da vida nova em Cristo Jesus, amando o próximo e vivendo para Deus, né? Então, a gente precisa lembrar que o problema da igreja era a instituição, salvação só na igreja. Quem já assistiu, por exemplo, o filme de Lutero deve se lembrar a questão, por exemplo, do batismo. E imagina o terror, pastor Everton, na cabeça dos pais que tinham os seus natimortos, né, os seus filhos nascidos mortos, ou uma criança de 3, 4 anos que não fora batizada ainda, que morresse, ela morria sob a condenação da igreja de ir por purgatório, para o inferno, porque não foi batizada, né? Quantos não podiam frequentar a missa por uma série de coisas e esses carregavam a ideia de que estavam sendo condenados. Se alguém quisesse agradar a Deus, ele deveria ir para o monastério, virar padre, virar frade, virar monge, virar madre. Essa era a ideia de agradar a Deus. Daí até que nós herdamos uma ideia da divisão entre o santo e o secular, né? Infelizmente, há muitos crentes ainda vivem com essa divisão na sua cabeça, com essa ideia dúbia, né? Que a vida no domingo é uma vida santa, a vida na igreja é uma vida santa, mas na segunda-feira o evangelho não faz muita diferença. Então a gente precisa linkar o contexto histórico, saber que os reformadores, uma vez que eles foram, o Lutero e outros, foram expulsos da igreja
e estavam vivendo em Cristo, eles começaram a ensinar que a vida cristã ela é muito mais vivida fora das quatro paredes, né, da igreja do que dentro dela. E para agradar a Deus, nós não precisamos estar enclausurado nos monastérios, nem dentro da vida eclesiástica. Isso, eu quero só pegar um ponto aqui, não quer dizer que na igreja não existe tarefas que precisamos executar ou que não tem necessidade dos oficiais da igreja. Não é isso. A questão que é levantada e que nós estamos colocando aqui é que a vida que agrada a Deus é vivida na vida do outro, para o outro. Né? Não é uma vida de reclusão do mundo, mas é uma vida no mundo para a glória de Deus. Aí a gente deve se lembrar, pastor Everton, das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Quando a gente acende uma lâmpada, a gente não coloca embaixo da mesa. A gente coloca a lâmpada no ponto mais alto da casa. Jesus estava falando que os seus discípulos precisam estar lá fora, no meio das trevas, para que a luz de Cristo brilhe para as outras pessoas e assim o Evangelho se torne conhecido. Amém, maravilha. É exatamente essa questão prática, né, que nós queremos sempre estar abordando, né? Todos os que estão acompanhando aqui, tá vendo que a fala do pastor Hebe, tanto a minha fala, nós não estamos indo só para o campo ali acadêmico. Pelo contrário, nós estamos tentando buscar, né, essa questão de entendimento de como é ser um reformado e como tá beleza, eu sou reformado, e agora? Só lhe deu glória na prática. O pastor Hebe acaba de citar aqui. E é isso que nós estamos tentando encorajar, incentivar e despertar, né, nos corações, né, pastor Hebe? Sim, Everton. E aproveitando aqui, Everton, lembrar que isso cooperou demais para toda a reformulação da vida social. Uma vez que a igreja perdeu a ideia de detentora, porque os irmãos devem se lembrar que a Igreja Católica ela detinha toda a arte, a cultura, a autoridade sobre os palácios, tudo isso passava pela igreja. Uma vez que nós fomos vivendo a reforma e a igreja foi perdendo essa força na mentalidade das pessoas, a arte passou a ser uma expressão para a glória de Deus, a política, os governantes, a sociedade, de um modo geral, entendeu que a vida vivida para a glória de Deus não é aquela vida reclusa dentro da igreja, mas é uma vida vivida no dia a dia. Hoje, quando se fala sólido da glória, ainda tem gente que pensa que sólido da glória é tudo o que acontecer comigo eu devo falar. Glória a Deus, né? Não que eu não deva falar glória a Deus, né? Mas você já pensou, você está lá na fila do banco e o caixa entrega o saque que você foi fazer e você fala, glória a Deus, porque eu peguei o dinheiro. Né? Você chega em casa, a esposa te dá um abraço, glória a Deus pelo abraço. Não que eu não possa glorificar a Deus com os meus lábios, mas o glória a Deus, o sólido glória, é reconhecer que a salvação vem do Senhor somente. Né? Aquela declaração linda do profeta Jonas, né? A salvação vem do Senhor. Né? E entendendo isso, eu estou livre, porque esse é um problema que a gente enfrenta hoje, da minha autojustificação. Eu estou livre de uma vida religiosa, muitas vezes pesada, de um jugo que eu não consigo levar. Eu estou livre disso tudo para amar a Deus e amar o próximo. E amando a Deus e o próximo, eu estou vivendo o sólido glória. Né? Lutero, inclusive, dizia algo interessante. Ele dizia que se alguém não amar o próximo, ele não é cristão. Né? Que a fé, ele dizia que a fé, ela nos eleva até Deus. E é o amor, pelo amor, nós somos humilhados e podemos viver para o próximo. Então, a vida da justificação pela fé, ela é vivida na prática pelo amor ao próximo. Isso mesmo, maravilha. Pastor Hebe, o senhor citou aqui, né, ainda soltando assim, algumas coisas que nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? Passou por citação, mas agora nós vamos falar exclusivamente. Por exemplo, o senhor falou da vida, né, do cristão. Nós temos hoje a mentalidade, né, muitos crentes têm a mentalidade de separar vida cristã e vida secular, né? E aí, o que eu faço na minha vida cristã, eu glorifico a Deus com aquilo ali. E o que eu faço na minha vida secular é simplesmente porque é uma obrigação minha. Eu estou ali cumprindo, por exemplo, eu sou um profissional, agente de correios, eu entrego carta. Não, aquilo ali é entregar carta, é uma função minha,
diante da sociedade brasileira, diante do governo, o governo me paga para isso, né? Beleza. O senhor é pastor, mas o senhor é bombeiro. E quando o senhor é pastor, o senhor glorifica a Deus. Quando o senhor é bombeiro, o senhor serve ao Estado, né? Servir e proteger, né? Tá lá o slogan do senhor. E aquilo ali é simplesmente para servir o Estado, para cumprir, né, uma obrigação através de um concurso que o senhor passou e está ali cumprindo. Como que essa situação funciona, pastor? Porque não é de fato isso, né, que nós entendemos na essência, e o Só Deu Glória nos chama a atenção disso, né? O senhor acabou de pincelar um pouco, mas eu gostaria de ter algo assim, prático, né, na vida do cristão, que não se separa a vida cristã de vida secular. Esse problema que você levantou, Everton, tão comum nos nossos dias, é uma prova de que nós precisamos de uma nova reforma, não é verdade? Por exemplo, eu sou criado dentro da igreja e há pouco mais de 10 anos é que eu tenho tido contato com a teologia reformada, como já disse aqui, por meio da exposição bíblica, cavando o texto para pregar expositivamente, a gente vai identificar pregadores bíblicos e por chegamos na teologia reformada. E aí, estudando, né, as bases da teologia reformada, a gente vai percebendo como é necessário uma nova reforma. No tempo de Lutero e dos reformadores, o problema era a Igreja Católica institucionalizada, que detinha autoridade acima da própria Bíblia, que negava as escrituras em alguns momentos e que buscava a glória para a instituição. Isso é tão claro, pastor Everton, que as grandes igrejas católicas são cobertas, hoje muito pouco, mas naquele tempo muito mais, de ouros, né, ornamentos caríssimos, a custas do suor do povo, muitas vezes pobre, né, mas a igreja ela buscava uma glória para si, não para Deus. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão da divisão entre o santo e o secular, a gente está precisando de uma nova reforma. Por quê? Porque os reformadores nos ensinaram que, olha só, no tempo de Lutero, e para alguns irmãos ainda hoje, como é que se faz para chegar até Deus? No tempo de Lutero, você precisava ir à missa, você precisava confessar com o padre. A missa, ela ainda é um sacrifício. Por isso que a Igreja Católica chama o lugar onde o padre serve a hóstia lá da frente de altar. E é um erro, diga-se de passagem aqui, nós evangélicos chamarmos o púlpito da igreja de altar. Por quê? Altar é lugar onde se oferece sacrifício. A Igreja Católica ela está reoferecendo o corpo e o sangue de Cristo na igreja, na comunhão dela. Então ela chama de altar por conta disso. Mas nós cremos que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus, não é isso? Então nós aprendemos que a vida não é a vida cristã, a vida que agrada a Deus, ela não é vivida na presença do padre ou dentro da igreja. A vida que agrada a Deus é vivida naquilo que os reformadores chamavam de corium Deo. É a vida diante de Deus. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Pastor Everton, eu estou aqui no meu quarto. A vida que eu vivo aqui no meu quarto, ela é vivida na presença de Deus. Né? O que eu vivo com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, onde quer que eu vá, é vivida na presença de Deus. Eu penso que a reforma protestante não foi uma descoberta, mas foi uma redescoberta daquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, os irmãos estão bem familiarizados com o texto de 1 Coríntios 10, 31, onde o apóstolo Paulo, falando sobre o amor ao próximo, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Né? Essa irmã Inês, que é filha do pastor Paulo César, né, de Ernesto Machado, ela citou esse versículo aqui em cima ainda há pouco, né? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, né? Agora você imagine você arrumando o seu prato de almoço, olha só que interessante, né? A vida de obediência a Deus. Imagine você arrumando o seu prato para almoçar, e aí você tem vontade de colocar lá só fritura, só guloseimas, né? Pastel, coxinha, vai lá no self-service e você tem vontade de comer só bobagem. Mas você lembra que a sua comida deve glorificar a Deus.
Então, até mesmo uma alimentação equilibrada, né, a questão da bebida alcoólica, do que nós vamos beber, deixar de beber, tudo isso precisa passar pela vontade de Deus. Em que eu vou agradar a Deus? Paulo diz isso com muita clareza nas suas cartas, né? Aos Coríntios mesmo ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o que é que convém? Convém aquilo que agrada a Deus. Então, Everton, não existe essa separação entre o santo e o secular. Né? Na prática, as pessoas falam, por exemplo, o que é a música evangélica? Não, o crente tem que ouvir só música evangélica, né? Porque a música evangélica, como diz o nome, ela é evangélica. Mas a gente tem percebido que tem música secular, se é que eu posso dizer assim, que ela edifica mais do que músicas evangélicas. Vou citar só um exemplo aqui para a gente não entrar nesse viés muito prolongado. Sim. O Corim da Vingança, da Damares, né? É uma música que inspira o desejo de sobrepujar o irmão, não é uma verdade? Isso. Né? Você vai estar no palco, as pessoas vão estar lá embaixo te olhando, então ela mexe com o coração decaído e ela exalta esse desejo de nós nos sobrepormos a alguém. Você encontra no meio da arte músicas que edificam mais do que esse tipo de música. Eu vou citar uma aqui, passando pela cabeça que eu poderia pensar em outras, mas a questão, por exemplo, da música da Aquarela, uma obra de arte, uma música instrutiva, uma música que fala, aí não, pastor, o crente não pode ouvir Aquarela, o crente tem que ouvir só Damares. Não, irmão, presta atenção. Quando a gente vive o corandeio, quando a gente vive para a glória de Deus, às vezes a gente vai até recusar a música gospel, porque ela é muito ruim em alguns aspectos, para ouvir coisas que nos edificam mais, ok? Sim. E aí eu só vou encerrar aqui a sua pergunta, porque você falou da questão do trabalho, né? Vou deixar você colocar alguma coisa aí e eu volto para falar a questão do trabalho, tá bom? Não, essa questão da música, a gente tem uma grande gama aí de discussões, né? A gente vai falar, não vamos entrar no mérito, mas, por exemplo, já na prática de música cristã, eu sou músico e estou tocando, né? Essencialmente, a minha vida diante de Deus vai resultar em um louvor que não vai aparecer o que eu quero apresentar às pessoas, mas que vai ser um reflexo daquilo que eu vivo para Deus, né? Eu sou da área da música, o senhor sabe disso, e na área da música a gente tem muito essa questão, né? Por exemplo, aí já na prática litúrgica, já se olha deu glória na prática litúrgica, por exemplo. O cara tá lá, vamos cantar uma música. Aí me vem... tudo a ver, né? Tem tudo a ver, essa questão. Aí o cara tem um louvor bonito lá, só que tem a parte de um solo, né? Um solo de guitarra, por exemplo. E aí, na hora do solo da guitarra, se o guitarrista não tiver a consciência de que a vida dele toda diante de Deus deve resultar em glória para o Senhor, aquilo que ele está fazendo está mais promovendo ele e mostrando a arte dele para as pessoas do que mostrando o Deus criador da arte que recebe louvor e glória por ter criado aquilo ali. É muito comum, né, a gente ter essas questões de dificuldade na prática quando nós vamos para esse campo da música dentro da igreja, né? E aí a gente precisa ter essa consciência, né, de que tudo que eu faço, isso aqui que eu estou fazendo, não é simplesmente para me expor. A música da Damares, por exemplo, que o senhor citou, da Damares, ela está ali indo de embate, né? Ela é algo que afronta, na verdade, a sua letra, sua composição. Mas tem coisas sutis que não são diretamente afronta, né, a palavra de Deus ou uma questão de encorajar a fé e tudo mais, mas que coisas que são sutis que tiram a glória de Deus de qualquer forma e colocam no homem, né? E aí é uma outra parte que a gente entra na questão da música, né? Ouvir uma música secular pode, né, nos trazer essa realidade, sim, né? Quando nós entendemos o Deus criador da arte que merece toda a glória, tudo é canalizado para glorificar o seu nome. A gente não pode entrar de cabeça nesse assunto, né? Mas eu vou até tentar responder a pergunta aqui do Rodrigo. Rodrigo perguntou aqui, não temos muita música cristãs bíblicas para ouvirmos músicas não cristãs? Olha só, há muitas músicas triunfalistas, né? A gente tem até
tomar cuidado. Por exemplo, eu falei da música da Tamares, né? A teologia dela é triunfalista, né? E muitas músicas triunfalistas nesse meio. Agora, o que a gente está querendo colocar aqui, eu não estou nem querendo encorajar os irmãos para de ouvir música cristã e vai ouvir música que não seja cristã. Mas quando o Sólido Deu Glória foi exposto na Reforma e no seu desdobramento, no período dos puritanos, no período dos grandes avivamentos e chegou até nós hoje, os irmãos devem se lembrar que muitos artistas assinavam suas obras de artes com a sigla SDG, que significa Soli Deu Glória, né? Então, para quem não sabe, se encontrar aí um texto escrito SDG embaixo, ou um quadro pintado com SDG, o artista está dizendo, a glória pertence somente a Deus. E quando eu coloquei aqui a questão da música, que hoje a gente diz secular e gospel, eu gostaria de a gente identificar o seguinte, o que glorifica a Deus? O que glorifica a Deus? Será que todo corinho gospel... Exatamente. Será que todo corinho gospel glorifica a Deus? Eu tenho certeza que não, né? Toda música que não seja cristã, ela deve ser ouvida? Eu tenho certeza que não. A gente não está entrando no mérito aqui da questão. Mas vejamos, o crente, essa é uma boa pergunta que ela é feita constantemente. Ele tem a liberdade de ouvir uma música que não seja de igreja, uma música que não seja de igreja, e por meio dela glorificar a Deus, é possível isso na vida do crente? E eu digo que sim. Entendeu, Everton? Eu digo que sim. Então, eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas a gente tem diversas dinâmicas que eu poderia justificar aqui. O que eu quero que os irmãos entendam é que a vida diante de Deus, o Corem Deu, né, viver para Deus, não me restringe à vida de igreja, ao vocabulário crentez, às atitudes de crente, porque isso tem levado as pessoas a viverem como no tempo da prisão da igreja medieval. No domingo eu sou um crente, eu visto uma roupa legal e eu falo de Deus. Mas na segunda, eu visto o que eu quero, eu ando sem camisa, eu me visto com indecência, eu frequento outros lugares, eu não pego a minha Bíblia para ler, eu não oro, eu não canto louvores na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque no domingo eu já fui crente. Entendeu? E aí talvez, eu vou dar um exemplo, você já falou, os irmãos sabem, eu sou bombeiro. Aí eu chego no quartel, encontro lá um colega ouvindo uma música que não é da igreja, e aquilo ali vai me afastar do colega? Eu não posso, de repente, interagir com a letra daquela música por meio daquilo ali, reconhecendo a glória de Deus na vida do autor da música, que fez uma bela arte, uma bela composição, e ver que foi Deus que inspirou aquele cidadão, e por meio disso até pregar o evangelho a outras pessoas. Entende? Foi isso que nós colocamos aqui. Sim. Dá um abraço aí para Pedro. Pedro é cadete do bombeiro, né? Está cursando aí para oficial, amigo nosso aqui, crente em Jesus também. Joia, é isso mesmo, pastor, o pastor Everton. Essa questão, eu sei que brasileiro, quando escuta isso, negócio de música do mundo, né? Música do mundo, primeira coisa que vem à cabeça, né, é a questão da sensualidade, né? Porque popularizou essas questões, né? E aí... Erradamente, né? A gente precisa reformar essa maneira de pensar. Entendeu? Sim. E aí, pastor Everton, a questão é que quando se pensa nisso, né, se dá a ideia de que não, toda a música lá de fora é do diabo, né, e aí só a música de cá, né, não é bem assim, né, a gente precisa reformar. Aí, Everton, que o erro acontece, porque eu começo a separar o que eu estou fazendo para Deus, o que eu não estou fazendo para Deus, ao passo que só lhe deu glória mostra que tudo pertence a Deus. Entende? Sim. Deixa eu dar um exemplo aqui na prática. Eu sei que eu tô te arrebentando hoje. Vou dar só um exemplo na prática. Nós estamos querendo ajudar os irmãos, entendeu? Nosso intuito é ajudar os irmãos. Veja bem, eu sou do interior, você também. Alguns irmãos que estão com a gente aqui não, mas a maioria sim. Aí você, aquele camarada do campo, matuto da roça, se converte, mas ele passou a vida inteira ouvindo música raiz. Chitãozinho, Chororó, Sérgio Reis. Aí esse cara se converte e uma vez, não é que ele vai ouvir aquilo todo dia, mas ele passou em algum lugar e escutou a música raiz dele. Aquilo vai trazer boas lembranças, vai lembrar da família, da roça e tudo mais. E de repente alguém vai acusar aquele irmão de estar pecando contra Deus por ter guardado no coração um gosto musical que foi Deus mesmo que deu sabedoria para o artista fazer aquela letra.
é um solo e deu Sim. glória. Eu posso glorificar a Deus, entendeu? Eu vou até indicar, pastor. Música. Isso, eu vou indicar então aqui o seguinte: o Walter McAllister, ele é um pentecostal histórico, ele tem um vídeo muito bacana falando sobre isso. Se você digitar no YouTube, Walter McAllister, tá lá, né? Música. Depois você escreve o nome embaixo aí pro pessoal. Eu vou digitar daqui a pouco aqui, quando o pastor Hebe estiver interagindo, eu vou digitar. Então, essa questão é uma questão que se arrasta, discussão de um monte de vários tempos aí, sobre pode, não pode ouvir. Né? Eu acho que tudo que o pastor Hebe passa pela maturidade cristã. Né? Eu preciso entender isso, que o evangelho, de fato, é esse filtro, né? Que eu ouvia, por exemplo, músicas que incitavam a sensualidade, bebedice, distorcia a estrutura familiar. Agora não, agora o evangelho me filtra, me faz entender o que há de louvável numa música. Então, ótimo, maturidade cristã, o cara entendeu isso, né? Ele entende? Isso é transformação. Agora, eu vou indicar música de crente, então, já que o termo o pessoal gosta de usar esse, música de crente boa, Projeto Sola, vai escutar o Projeto Sola lá, e aí, inclusive, fala muito isso aí. Vitor Peixoto, que é um grande admirador do Walter McAllister, já escreveu aqui. O Walter McAllister, né, ele vai falar, né, e eu estou indicando porque é seguro, tá, pastor? Eu sei que eu não estou indicando, não estou indicando aqui o cara que é maluco, tá falando qualquer doideira, não. Ele escreveu o Pentecostal Reformado, um livro muito conhecido também. É muito, muito, muito interessante a abordagem dele, que ele fala sobre música gospel, música secular. Vale a pena escutar, que vocês vão encurtar até nosso assunto aqui, dando uma olhada lá depois e acrescentando conhecimento nessa área. Beleza? Ok. Joia, pastor, nós já estamos caminhando para o fim, né? A gente precisa encerrar, acho que senão a gente vai até perder a live aí, se a gente não encerrar dando tempo. E eu gostaria de indicar para os irmãos que gostam de ler, se não tem esse livro, seria uma boa aquisição, né? Você já até falou desse livro aqui, né? Porque a reforma ainda é importante, a relevância da reforma hoje. Esse livro ele faz uma abordagem dos 5 solas na questão do contexto histórico e nos dias atuais. Então é bem interessante para nós que estamos conhecendo mais a reforma, os irmãos que querem conhecer mais, como aplicar essa teologia aos nossos corações, tá bom? Eu queria... você quer fazer alguma colocação? Sim, o pastor Heber, só pegando no contexto que a gente acabou de falar, só para tirar um pouco o foco só de música. Por exemplo, a famosa história do sapateiro com Lutero, né? Eis que o sapateiro se converte, e aí Lutero vai lá para ele engraxar o sapato dele, como de costume. E agora, depois de pregar por um tempo para aquele sapateiro, ele se converte. E aí ele pergunta a Lutero, o que farei para glorificar a Deus? Ótimo. E aí Lutero vai dizer a ele, faça os melhores sapatos e os venda por preço justo. Amém. Então, essa questão, ela nos traz um grande esclarecimento, né? É isso. Pastor Heber vai salvar a cobra, né, lá, para ninguém matar ela e devolver à natureza. Ele vai com piedade, ele pega ela, ele não vai maltratar, né? O pastor Everton não, tá morta, né? Ele não, ele pegou, né? Ele pegou, levou. O pastor Everton vai botar a carta na caixinha, ele tem a consciência. Aquilo ali está resultando em glória ao seu Criador, aquele que o criou, que lhe deu saúde, que o salvou, está resultando em glória, está fazendo para glória, né? Nós chegamos em casa, lavamos uma louça, mostrando nossa grande virilidade, e aí nós estamos glorificando a Deus. E assim é na vida do cristão, né? A questão do sólido deu glória na prática. Eu gostaria só de deixar isso, né? Nós já passamos pelo sacerdócio universal de todos os crentes, né? Essa questão que o senhor abordou. E eu gostaria, já que o senhor indicou livro, já aproveitando a minha fala, indicar 2 livros. Primeiro livro, Não Desperdice Sua Vida. Esse livro é do John Piper, da Cultura Cristã. Não Desperdice Sua Vida. Não sei se o senhor já leu. Esse livro é muito bom. Ele tem um sermão também no YouTube, que com certeza foi da onde originou esse livro. Vale a pena ouvir também. É isso mesmo. Não desperdice sua vida. Se você quer viver para a glória de Deus e aprender a viver para a glória de Deus de forma mais prática, vale a pena assistir. E outro livro, Faça Mais e Melhor.
né? Esse livro, agora me fugiu o nome do autor, mas esse livro também originou de uma pregação, de uma exposição, mas esse livro Faça Mais e Melhor, é uma capinha amarela, com as palavras pretas, né? Faça Mais e Melhor. Vale a pena, são duas indicações muito boas, né? Eu acho que vale a pena ir lá, dar uma conferida e a gente fica essa indicação. O senhor indicou esse livro aí, que é o que eu citei aqui, um trecho dele, né? E eu indico esses dois também aí, que são muito bacanas. Joia, muito boa de suas indicações. Acho que a gente já está caminhando para o final, né? Já abordamos o assunto de uma maneira bem prática aqui. Se os irmãos quiserem fazer algum tipo de interação, a gente está aberto aqui. Quero mais uma vez agradecer aqueles que estão participando, nos ajudando aí, interagindo de alguma forma. Agradecer os amigos aí que eu tenho feito no Instagram, que têm me seguido, que a gente tem trocado informações e é muito bom ter essa interação. E eu queria colocar o seguinte: quando esse livro que eu acabei de citar fala sobre o Solo Deu Glória, a pergunta que norteia todo o capítulo é: que diferença Deus faz na segunda-feira? E essa é uma pergunta para crente, né? Então, domingo eu vou à igreja, eu participo do culto, eu entrego minha oferta, eu tomo a ceia, mas que diferença Deus faz na segunda-feira? Porque parece que só agrada a Deus quem canta na igreja, quem participa de alguma coisa na igreja, quem na segunda-feira vai para a igreja para ensaiar no coro, né? Na terça ele vai fazer evangelismo, e parece que só agrada a Deus essas tarefas eclesiásticas. Irmãos, olha só, eu não estou dizendo que essas tarefas não têm valor, né? Nós precisamos servir a Deus, a igreja é uma bênção, não existe evangelho de Jesus Cristo sem igreja. Nós não somos favoráveis aos desigrejados, né? Nós somos igrejados. Agora, a gente precisa entender que Deus é Deus na segunda-feira. Que na segunda-feira, na terça, eu preciso viver para a glória de Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, né? Essa é a ideia daqueles que entendem que foram salvos pela graça somente, por meio de Cristo somente, pela fé somente. Não há mérito no em nós. Então, agora, a vida que eu vou viver é uma vida de ações de graças a Deus. E você colocou muito bem aqui, eu vou para o meu trabalho, segunda-feira de manhã, para glorificar a Deus, para ser o melhor funcionário, para fazer o melhor que eu puder, para que por meio das minhas boas obras, o Senhor Jesus seja glorificado. Porque as pessoas, Wellington, vão olhar e elas vão querer saber qual a diferença nesse rapaz, nesse homem, nessa estudante, por que ele é tão aplicado, por que ele é dedicado, por que ele faz com excelência. E quando forem te elogiar, você vai ter a oportunidade de dizer: olha, tudo que eu fiz, tudo que eu faço é para que Deus seja glorificado, né? Mesmo no meu elogio, quem vai receber o louvor e a glória é Deus, né? É Deus. E aí faz todo sentido, por exemplo, varrer rua, ser gari, trabalhar como padeiro. Você já pensou se acabassem os padeiros no mundo, né? Se não tivesse padeiro, como que seria um caos a nossa vida? Se não tivesse carteiro, a pandemia veio e colocou todo mundo em casa, mas os carteiros não ficaram em casa, porque que bênção é o serviço do carteiro, né? De entregar as nossas encomendas em casa. Quando eu receber uma encomenda em casa, eu preciso da glória de Deus. Deus, muito obrigado por esse serviço prestado, por meio desse irmão, dessa pessoa que esteve aqui no portão. Tratar bem o carteiro, tratar bem o lixeiro, tratar bem as pessoas, entendendo que elas estão a serviço de Deus, como o presidente está a serviço de Deus, como o governador de estado está a serviço de Deus, como o prefeito, vereadores, o juiz, o delegado, todos eles, diz a palavra de Deus em Romanos 13, eles estão a serviço de Deus. Então, as tarefas das mais simples às mais complexas devem ser feitas para a glória de Deus. E quando eu digo tarefas simples, eu quero me dirigir às irmãs, por exemplo, que estão assistindo. Você já pensou se não existisse as mamães, as mulheres que cuidam da casa? Que arrumam a cama, que fazem a comida, que lavam a louça, por mais que nós que queiramos ajudar possamos cooperar em alguma tarefa doméstica, mas que serviço maravilhoso, irmãos, que é o serviço doméstico. Como que Deus é glorificado por meio das tarefas domésticas prestadas, na maioria das vezes, pelas mulheres que estão em casa cuidando da sua casa. Então, esse é o Solo Deu Glória. Aí eu vou citar o Charles Spurgeon, né?
o trabalho de uma mulher no seu lar é santo para o Senhor, né? Isso é maravilhoso, né? Resulta glória. E aí, pode falar. Eu ia falar que o Lutero também dizia algo parecido. Ele dizia que o serviço de uma mulher em casa, ele deve ter mais valor, ele tem mais valor do que o serviço das madres e das freiras, né? Uhum. Porque o serviço que é feito em casa, ele vai glorificar a Deus. Ele vai glorificar a Deus. Sim. E aí nós temos essa já abordagem prática. Na verdade, hoje a live foi toda já pincelando na prática, como é na prática, é assim, é assim. E aí nós chegamos, pastor Hebe, eu acho que satisfazemos aqui, acho o nosso tema, a abordagem do assunto, e ficamos gratos a Deus por essa oportunidade, né, de poder nos apresentar diante dele para a sua glória, né? E aí, Amém. Eu acho que algumas coisas nem precisam, né, ser citadas, já citamos mais de uma vez. Nós temos aqui, deixa eu ver, já estamos encerrando, faltam 10 minutos, nós vamos encerrar já. E aí eu vou colocar essa questão que o Senhor já abordou, já passou por ela, já citou. Mas aí, quando nós olhamos os reformadores dizendo que nós não somos salvos pelas boas obras, né, nós vamos ver eles falando também que nós somos salvos para boas obras. E aí entra a sólida deu glória, né? Verdade. Uma coisa está diretamente ligada à outra. O resultado daquilo que Deus fez por mim é somente para Ele. E como? Através do meu viver. Por isso que eu não posso separar. Por isso que eu não posso botar caixinhas, né? Um crente que tem 7 vidas, essa caixinha aqui ele é crente, nessa aqui ele não é, naquela ali é. Não. É muito importante a gente frisar a questão de vida prática, porque não é uma linha, uma corrente, uma ideia, mas é um estilo de vida. É a forma que nós vivemos. E aí, o salmista, quando colocado em evidência aquilo que ele estava fazendo, talvez, e aí, como o senhor falou, que as pessoas olham para ele, olham para a gente, e às vezes, por que ele faz assim, né? E dentro do funcionalismo público, a gente sabe até que isso é tanto quanto difícil, né? Pela questão da desvalorização, né? E tudo mais, mas não é a questão aqui. Mas quando a pessoa olha e fala, ele faz. Não sei por que o salário dele, no acordo coletivo, o governo não deu nada. E está congelado. E estão tirando os benefícios. E ele continua trabalhando. Por quê? Ele está indo além. Ele não vive, né, para aquilo ali. Ele vive para Deus. Aquilo ali é uma das formas que ele tem de mostrar a glória de Deus. E aí o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E aí eu vou citar também agora para Salmo 130, Salmo 115. E aí, e também, pastor Hebe, nós vamos ver aí na prática de vida, Daniel glorificando a Deus na Babilônia. Fala, ele está vivendo sem o seu nome, sem a sua cidadania, sem o seu contexto, sem a sua cultura, mas ele está vivendo para a glória de Deus. E é exatamente isso que o cristão faz hoje. O mundo está decaído, está tudo errado. As coisas estão fora do lugar, estão desorganizadas. E o cristão está vivendo no meio do mundo. Como? Para a glória de Deus. As pessoas olham para ele e aonde ele chega, as pessoas veem algo diferente, que não é dele. É ele refletindo a imagem daquele que tudo fez para lhe salvar. E aí, quando ele tirou aquele peso, né, de que não é por mérito dele, ele consegue viver com prazer. E esse viver dele com prazer resulta em glória para o Criador. Beleza, pastor Hebe? Só essa finalização aqui. Pastor Everton. Agradecer aí os irmãos participando, né? Os irmãos que estão participando, os colegas do bombeiro, tivemos alguns colegas aí do bombeiro com a gente, muito bom ver os irmãos aqui, irmãos em Cristo, alguns. Eu queria concluir a minha participação, né, a minha fala, lembrando que a reforma não foi uma invenção de Lutero, de Calvino, nem de Zwinglio, nem de nenhum outro reformador. A reforma foi uma redescoberta bíblica, né? Um voltar às Escrituras. E esse é um lema que nós temos levantado constantemente. É por isso que muitos têm se identificado por meio das redes sociais,
com a questão da teologia reformada, porque o que nós desejamos, meus irmãos, é o sólido e a glória, é viver para a glória de Deus. E quem nos ensina a viver para a glória de Deus é a Bíblia Sagrada, né? Tudo que o irmão colocou aqui, pastor Everton, que eu coloquei aqui, nos mostra que essa teologia ela é tão bíblica quanto a ideia de que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, o Evangelho é que nos salva, né? Então, o que eu quero colocar na parte final, eu estive abordando, por exemplo, o livro de Romanos, na sessão prática, numa das mensagens que eu preguei esses dias na igreja, relembrando Romanos. Aqui, para os irmãos entenderem, o livro de Romanos é uma exposição profunda do Evangelho, né? A teologia reformada não é uma invenção, mas é uma redescoberta bíblica que eu e você, o Everton e todos os irmãos que precisamos fazer, redescobrir aquilo que está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás e é assim que nós vamos crescer para a glória de Deus. Então, no livro de Romanos, por exemplo, Paulo fala das grandes doutrinas que nos salvam, da justificação pela fé, a santificação pelo Espírito, da eleição, da condenação, da depravação total. E aí, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, é aquilo que nós chamamos de teologia prática, né? Isso é muito comum nas cartas de Paulo, a seção teórica e a seção prática. Quando Paulo vai aplicar as verdades do Evangelho à vida da igreja, salta aos nossos olhos o sólido e a glória. Então os irmãos percebam, Romanos 12, né, Paulo diz, olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, né, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, verso 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O Everton, é interessante, por mais de 10 vezes Paulo vai falar sobre o amor ao próximo. Em todo contexto, a vida é uma vida, a vida que glorifica a Deus, a vida que agrada a Deus, a vida vivida pelas misericórdias de Deus que nos foram dadas, não por mérito, mas por graça somente, é uma vida, como já disse alguns pregadores, outrocêntrica. É uma vida onde eu sou livre do egoísmo para viver o altruísmo, onde eu não vivo mais para os meus próprios interesses, mas buscando também, e muitas vezes tendo que negar a mim mesmo, o interesse do próximo. Então isso fica muito claro quando Paulo vai mostrar isso aos romanos, que a vida cristã, a vida que agrada a Deus, o sólido da glória, é uma vida de amor ao próximo. Porque às vezes nós encontramos pessoas bem intencionadas, e diga-se passagem, de boa intenção o inferno está cheio, pessoas bem intencionadas querendo agradar a Deus, mas que são pessoas fechadas, egoístas, que não fazem o bem ao próximo, que não sorriem, que não são simpáticas, que não cumprimentam. E eu estou falando de crente. Crente difícil de lidar, crente que não abre mão dos seus direitos, crente que não pensa no outro, porque ele não entendeu que a vida no Evangelho não é uma vida para mim, é uma vida para o outro. Jesus já me deu tudo, eu tenho tudo, eu estou satisfeito em Cristo, como diz John Piper, né? Que nós glorificamos mais a Deus quando estamos mais satisfeitos nele. Então eu estou satisfeito em Cristo, quem tem Jesus tem tudo. Eu tenho tudo que eu preciso para viver a vida piedosa, qualquer tipo de coisa que eu preciso, eu tenho em Cristo. E agora eu tenho liberdade para amar o próximo como a mim mesmo. Então, na prática, o que é o sólido da glória? É a vida de amor ao próximo. E aí os irmãos vão perceber que isso é bíblico, né? Estava já nas duas tábuas da lei. A tábua que dizia, ame a Deus sobre todas as coisas, e a tábua que dizia, ame o seu próximo como a si mesmo. Sólido glória é agradar a Deus andando em santidade, amando as pessoas. E assim Deus vai ser glorificado. Assim eu vou ser um bom profissional, vou ser um bom pastor, um bom marido, um bom pai. Não para que as pessoas digam bacana o que ele está fazendo, mas para que as pessoas digam glória a Deus, porque o Evangelho funciona. Olha como transformou a vida daquela pessoa. Amém? Amém. Joia, aí, pastor Heber, a gente já falta acho que 4 minutos. Maravilha. E a minha frase, a última frase, e assim eu despeço os irmãos. Agradecendo cada um comentário, cada um interação, cada um amigo que entrou conosco. Nós tivemos aqui, pastor Heber, 20 pessoas o tempo todo conosco, né? Muito bom, bacana. Obrigado, irmãos. Bacana. Pastor Arnaldo esteve com a gente o tempo todo aí. Agradecer o tempo todo. Arnaldo. Muito obrigado. E a próxima, daqui 15 dias, é o senhor e ele. A gente vai organizar tudinho e vamos fazer uma boa divulgação disso aí. Olha. Não, coisa boa. Coisa boa. Pastor Heber,
quando eu vivo para a glória de Deus, é quase que natural que as pessoas que me veem glorifiquem a Deus. Quando eu vivo para mim mesmo, é muito comum que as pessoas me invejem. Quando eu vivo para a glória de Deus, é muito natural que as pessoas glorifiquem a Deus. É muito importante a gente destacar isso. Beleza? Pastor Heber, obrigado. Obrigado por, mais uma vez, abrir esse espaço, estar conosco, nos enriquecer, nos fortalecer, porque isso aqui é fortalecimento de fé, isso aqui é reafirmar as verdades bíblicas na prática. E aí Deus vai falando nos nossos corações, vai trabalhando em nós, vai nos ensinando, vai nos capacitando, e aí nós vamos crescendo em fé. Vamos fazer uma oração e a gente encerra com a oração? Isso, pois não. O Ângelo está perguntando aí se é dia 30. Possivelmente sim, Ângelo. A gente tem tentado marcar de 15 dias, às vezes ajustando por uma questão ou outra de compromisso, né? Mas tentando marcar sempre às terça-feira de 15 dias, mantendo esse compromisso aqui com os irmãos. Agora, se for mesmo com o pastor Arnaldo, quem vai falar vai ser o pastor Arnaldo. Eu vou ficar aqui só para interagir com ele, né? Porque a gente quer aprender com esse gigante da fé. O pastor Arnaldo é um homem de Deus, tem sido mentor do pastor Everton, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo no ano passado. Fiquei muito agradecido a Deus por ver a presença de Deus na vida do pastor Arnaldo e saber da seriedade que ele tem. Muito obrigado a todos os irmãos aí que têm nos acompanhado. Vamos orar e a gente encerra, tá bom? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos revelado a tua verdade. Por meio da graça nos alcançaste e em Cristo Jesus o Senhor tem feito de nós nova criatura. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela graça salvadora, obrigado pela libertação de toda autojustificação, de toda autoafirmação. Senhor, a nossa identidade não é o que nós fazemos, a nossa identidade é Cristo. E Cristo é tudo que nós temos. Tu és maravilhoso. O Senhor deve ser louvado, o Senhor deve ser engrandecido, e nós louvamos o Senhor com os nossos lábios e queremos exaltá-lo por meio de boas. Castelo forte é o nosso Deus.